Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o próximo texto é um texto que a gente já tratou, está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4, que diz o seguinte, Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Você pode se sentar. Bem, irmãos, como eu falei, é mais um desafio para nós aqui nessa manhã. E hoje a situação é ainda muito mais difícil para mim aqui. Mas eu sei que o Senhor tem nos dado graça. Então, hoje, na segunda aula, falando sobre os atributos de Deus, nós vamos tratar do seguinte assunto: Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo. Amém? Esse é o assunto que será tratado na manhã de hoje. E desde já, eu quero compartilhar com vocês aqui a introdução desse assunto que diz assim: as Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro. Porém, tanto no Antigo e principalmente no Novo Testamento, existem evidências de que essa unidade divina abordada na aula anterior é também uma unidade composta. Há nessa unidade 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles cooperam unidos para um mesmo propósito, de maneira que, no sentido pleno da palavra, são um. O Pai cria, o Filho redime, o Espírito Santo santifica. E, no entanto, em cada uma dessas operações divinas, os 3 estão presentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus. Me perdoem os professores de português. Mas Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus apenas. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, relembrando bem rapidamente o que foi abordado na aula passada, nós tratamos, dentro da questão dos atributos de Deus, que Deus é um. Foi o que nós abordamos na aula passada, na nossa primeira aula, falando sobre os atributos de Deus. No entanto, quando abordamos que Deus é apenas um, que é o único Deus, inclusive, o texto que nós tratamos foi o de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, nós podemos perceber que essa unidade descrita aqui em Deuteronômio não é uma unidade simples, mas uma unidade composta. Ou seja, Deus, embora isso não tenha sido claramente revelado no Antigo Testamento, na Nova Aliança, isso está muito claro. Embora eu quero, desde já, dizer aos amados irmãos, amada igreja, que nós não sairemos daqui dizendo assim: agora eu consegui compreender essa questão da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Agora, de uma vez por todas, está elucidado para mim. Ao longo do estudo, nós vamos ver que a Bíblia, ela nos mostra essa condição, mas que é uma condição que a nossa mente humana não consegue conceber muito bem. Embora nós para que venhamos a compreender, a aceitar essa condição, é por meio da fé. E graças a Deus que essa condição da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão registrados na palavra de Deus. Porque se não fosse pela palavra, nós não poderíamos estar falando sobre essa questão aqui nessa manhã. Então, deixar bem claro que o único Deus que foi citado aqui no segundo versículo que lemos de Deuteronômio 6,4, quando diz
Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é único. Essa palavra único, no hebraico, só para recapitular o que foi falado na aula passada, significa Echad. E Echad traz uma ideia de não uma unidade simples, mas de uma unidade composta, ou seja, falando do nosso Deus. Amém? Então, vamos prosseguir aqui. O Pai é preeminentemente o Criador. Contudo, Filho e o Espírito Santo são cooperadores na mesma obra. O Filho é preeminentemente o Redentor. Contudo, o Pai e o Espírito Santo são pessoas que enviam o Filho para que redima a humanidade. O Espírito Santo é o santificador. Contudo, o Pai e o Filho cooperam nessa obra. Ou seja, é uma comunhão eterna, um trabalho em conjunto. Deus é apenas bem que nós venhamos a compreender, a conceber essa doutrina, que muitos atacam essa doutrina porque não conseguem compreender com a lógica. Mas no reino de Deus, irmãos, a gente precisa utilizar-se da fé. Precisa entender, né, precisa procurar nas Escrituras aquilo que as Escrituras declaram a respeito de determinado assunto. E esse é um assunto que nós temos respaldo na palavra do Senhor. Amém? 2. Esclarecimento. Trindade vem do latim trinitas, que é igual a triplicado ou 3 em 1. A Bíblia afirma que o único Deus verdadeiro é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas que dividem a mesma natureza divina ou essência e relacionam entre si em uma comunhão ininterrupta. No entanto, cabe ressaltar que a palavra Trindade não se encontra nas Escrituras, mas foi empregada pela primeira vez por Tertuliano, um dos pais da igreja primitiva, do 2º século, para descrever o que a Bíblia ensina sobre a natureza trina de Deus. Ou seja, por que é que eu não coloquei essa segunda aula com o título A Doutrina da Trindade? Justamente porque esse termo não é encontrado na palavra de Deus. E para evitar qualquer tipo de polêmica, para fugir disso, né, nosso intuito não é esse, nós preferimos dar o título dessa aula como Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Porque nós encontramos essa relação na palavra de que Deus é Pai, de que Deus é Filho e de que Deus é o Espírito Santo. Já o termo Trindade a gente não encontra. Porém, de repente, para alguns que tenham dificuldade de compreender que nós estamos falando exatamente desse assunto aqui, de que Deus é uma trindade, né? Então nós estamos apenas dizendo para a igreja ou para aqueles que vão assistir pela internet que nós estamos falando exatamente disso, da doutrina da trindade, embora nós não nos sentimos à vontade, por conta de tantas polêmicas, de tratar diretamente dessa palavra, embora estejamos falando agora. Mas estamos falando agora apenas para ilustrar, né? Porque às vezes a pessoa, mas será que ele está falando da doutrina da Trindade? Sim, exatamente isso. Entende? Então, nós estaremos tratando disso. Tem mais um pedacinho aqui que eu quero ler com os irmãos, que diz assim: como cristãos, nós abertamente admitimos que essa doutrina é um grande mistério que está além da compreensão humana. Mas, mesmo assim, não podemos negar que essa doutrina é uma doutrina bíblica, pois a mesma palavra que declara que existe um só Deus também se refere a 3 pessoas diferentes como Deus. E é isso que a gente vai ver daqui em diante, vai dar uma olhada em algumas referências. Então, embora eu tenha citado o termo Trindade aqui apenas como algo didático, eu não quero ficar utilizando. E mais à frente eu quero trazer também algo, daqui a pouquinho, que eu achei
extremamente interessante e que vai falar esse termo, trindade, vai falar umas 3 ou 4 vezes, tá? E eu preciso falar, mas no título dessa aula aqui eu não estou usando esse termo justamente para evitar esse tipo de questão. Agora nós vamos para o próximo passo, 2.2, que diz assim: essa é uma doutrina revelada, não concebida pela razão humana. Deus é um e Deus é três. Embora não podemos compreender como isso pode ser, precisamos acreditar e ensinar ambas verdades com igual convicção. Esse mistério não deve ser motivo para negação, que é o que muitas pessoas fazem, e inclusive algumas religiões fazem isso. Por não terem uma concepção lógica desse assunto, eles acabam negando. E isso é pecado. Existem algumas religiões que negam a divindade do Espírito Santo e que negam a divindade de Jesus. E está errado, porque na própria Escritura a gente enxerga isso. Alguns dizem não poder acreditar naquilo que não lhes é possível entender. Ou, se alguma coisa não consegue ser explicada, não pode ser verdade. Se formos aplicar a mesma lógica a praticamente vários textos da Bíblia, ou até mesmo a nossa própria existência, irá sobrar muito pouco para acreditarmos. Mesmo as mais simples verdades das Escrituras e da realidade humana vão além do nosso entendimento. Nós não acreditamos porque podemos entender, mas acreditamos porque é verdade o testemunho das Sagradas Escrituras. Está aqui, está registrado aqui, dentro de um texto e dentro de um contexto, então é verdade. Ainda que pela lógica eu não consiga compreender, ainda que pela lógica não seja possível explicar, a fim de que todo mundo consiga entender, mas se está aqui dentro de um texto, dentro de um contexto, é porque é verdade, é porque é real. No que diz respeito a essa doutrina de que nós estamos falando. Então eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, e eu vou aguardar você durante um pequeno espaço de tempo, em Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e versículo 6. Você quer ler junto comigo? Eu não quero ler sozinho, não. Você pode ler junto comigo? Já que você abriu, vamos ler juntos? Amém? Vamos lá? Ora, firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Ora, versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Obrigado, irmãos. Então, para que nós venhamos a compreender, para que nós venhamos a aceitar a essa doutrina, nós utilizamos o que? A lógica? Sim ou não? Não. Nós utilizamos a fé. Nós utilizamos a revelação que há a respeito desse assunto. E onde está a revelação a respeito desse assunto? A palavra de Deus. A santa e poderosa palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? No versículo que nós usamos para iniciar a aula, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. A gente vê ali o texto dizendo, olha, e disse Deus, façamos. Bom, ora, se Deus é um só, por que ele disse façamos? O que está acontecendo com Deus Todo-Poderoso, Criador? O que está havendo? Ora, como nós já falamos, não é uma unidade simples, é uma unidade composta. Por isso que Deus diz façamos. Embora não fosse claramente, como nós já falamos, revelada no Antigo Testamento a questão da triunidade de Deus, né? Já existia, já estava evidente, né? Principalmente aqui para nós hoje, nas Escrituras, está evidente, tá? Que era Deus Pai, que era e é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Embora em Deuteronômio está dizendo que Deus é único, como nós lemos.
Mas, voltando a repetir, se tratando de uma unidade composta. E se você tem dúvida a respeito dessa questão de unidade composta, na aula passada, que foi uma aula bem curtinha, a gente falou um pouquinho disso. Então, quero incentivar você a buscar a aula passada, amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, por ser uma doutrina revelada, ou seja, não concebida pela razão humana, sabe? Aquela coisa de você ler, de você compreender exatamente dentro do intelecto humano, foge da nossa concepção, amados. A gente está falando de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que não é limitado, de um Deus grandioso, soberano, que reina sobre o universo. Deus que criou tudo mediante o poder da sua palavra e que ainda sustenta todas as coisas que criou. A gente está falando desse Deus, um Deus que não é mensurável. A gente está falando de um Deus que agora está aqui a ouvir tudo que está sendo dito, mas que também está em outro lugar ouvindo tudo que está sendo dito. Isso tudo a gente só consegue conceber pela fé. Porque a nossa mente é muito limitada. Então vamos para a próxima leitura. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu gostei muito da ajuda de vocês. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 14. Lembrando que nós estamos falando que essa doutrina não é uma doutrina concebida pela razão humana, tá? Pelo intelecto humano, mas é uma doutrina revelada. E revelada por quem? Pelas Escrituras. Amém? Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 14. Então, por favor, me ajudem, vamos lá. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então, irmãos, para que venhamos a compreender esse assunto e tantos outros da palavra de Deus, importa que tenhamos nascido de novo. Por que importa que tenhamos nascido de novo? Porque aquele que nasceu de novo já não é mais escravo do pecado, já não vive num cativeiro. Foi liberto, foi livre. E como alguém que foi livre, passou a ser morada do próprio Deus, porque o Espírito Santo passou a habitar. E porque o Espírito Santo passou a habitar, é possível ter fé, é possível entender dentro daquilo que as Escrituras mostram, ainda que não se consiga compreender tudo, como essa doutrina, dentro de uma razão humana, eu posso concebê-la pela fé, porque está aqui na palavra de Deus. E quem faz isso? É o Espírito Santo. Quem me convence de que isso realmente é assim? É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, que habita em cada um de nós, o próprio Deus habitando em nós. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. E algo muito interessante, que enquanto eu fazia algumas pesquisas que eu encontrei, foi um credo do século V, formulado por um teólogo cristão chamado Atanásio. E ele foi um defensor dessa doutrina. Tá? Então eu quero ler junto com vocês, pedir ajuda ali do meu irmão, vai estar aqui no telão, o credo de Atanásio, que foi formulado no século V, exatamente por conta de tantas doutrinas contrárias a essa que apareceram naquele período a respeito da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ler com você o credo de Atanásio, formulado no século V. Adoramos um Deus em trindade,
Como eu disse, aqui aparece várias vezes o termo trindade, embora eu não quisesse usar, tá bom? Mas eu vou usar porque eu vou estar lendo aqui, vou voltar aqui. Adoramos um Deus em trindade, e a trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância, pois a pessoa do Pai é uma, a do Filho, outra, e a do Espírito Santo, ainda outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma divindade. Glória igual e majestade coeterna. O que o Pai é, o Filho e o Espírito Santo também. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, e o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, e o Espírito Santo é eterno. E não obstante, não há 3 eternos, mas sim um eterno. Da mesma forma, não há 3 seres incriados, nem 3 seres imensuráveis, mas um incriado e um imensurável. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há 3 seres onipotentes, mas sim um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há 3 deuses, mas um só Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Todavia, não há 3 senhores, mas um Senhor. Glória a Deus. Assim, como a verdade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como Deus e Senhor, também ficamos privados de dizer que haja 3 deuses e 3 senhores. Há, portanto, um Pai, não 3 pais. Um Filho, não 3 filhos. Um Espírito Santo, não 3 Espíritos Santos. E na Trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor. Mas as 3 pessoas coeternas são iguais entre si mesmas, de sorte que, por meio de todas, como antes foi dito, tanto a unidade na Trindade quanto a Trindade na unidade devem ser adotadas. Bem, esse aqui eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe para nós aqui, para nós lermos e meditarmos esse credo de Atanásio. Só lembrando uma coisa que eu esqueci de explicar, o que é um credo? Esqueci de falar isso no início. O credo é uma confissão, tá? É um símbolo ou uma declaração de fé. Então aqui, né, Atanásio, combatendo as heresias que apareceram nesse período aqui, ele redigiu esse credo como uma confissão de fé para aquele período, tá? Para consolidar a essa doutrina aqui, a doutrina bíblica. Bom? Então, 3. Obrigado, Ian. Pode tirar. 3. A prova nas Escrituras. Nós só temos condições de reconhecer essa doutrina, como nós já falamos, por meio de revelação. E esta vem através da santa e poderosa palavra de Deus. É bem verdade que para a época, o Antigo Testamento não era tão explícito assim. Até hoje também não é tão explícito, embora nós consigamos, por causa do Novo Testamento, compreender que essa doutrina já é possível para nós hoje enxergarmos no Antigo Testamento. Tá? Então, o Antigo Testamento não é explícito nesse ensino, evidentemente por conta de uma sociedade que adorava a muitos deuses. Ou seja, Israel estava cercado de nações que eram politeístas. O que significa isso, politeístas? Eram nações que adoravam a vários deuses. Tá? Então, conforme o autor, né, do livro, de onde eu tirei a maior parte dessas informações aqui, ele estava dizendo para nós que era necessário afirmar que o Deus de Israel era único
Embora, como nós já falamos aqui, que estamos falando, essa unidade era uma unidade composta, mas eles precisavam afirmar isso, tá? E mesmo assim, irmãos, nós que estamos lendo a palavra de Deus, nós podemos ver que ainda assim, em vários momentos da história, Israel se desviava, né? Queria ficar ali adorando ao Deus, ao único e verdadeiro Deus, e ainda assim se prostituía após outros deuses, né? Era assim esse termo que a gente lê em vários textos da Bíblia, porque eles se sentiam atraídos para outras, digamos, divindades, tá? Mas Deus é um só, Deus é único, e no Antigo Testamento, embora não estivesse explícito, ainda assim essa doutrina já existia. Por isso era necessário afirmar para Israel a verdade de que Deus é um e não havia outro além dele. E se o ensino de uma unidade composta fosse aplicado, poderiam não compreender nem interpretar muito bem. Porém, ainda que não explícita, podemos encontrar evidências. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 63. Isaías 63, versículo 16. Vamos lá. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não conhece, e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então, nesse texto aqui, a gente vê, né, a questão de Deus como Pai. Amém? Então, nesse texto aqui, nós estamos vendo a revelação de Deus como Pai. E tem mais uma aqui, sim, tem mais uma aqui. Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Que som bonito, né? O som da Bíblia sendo folheada. Glória a Deus. Malaquias 2, 10. Vamos lá. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Bem, então aqui nós temos a Deus como Pai, no Antigo Testamento. E como filho a gente encontra? Sim, separei apenas uma passagem. Volta lá em Isaías, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Voltou para Isaías 9, 6? Então vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, a gente vê aqui o Filho, a revelação do Filho como Deus. Principalmente aqui nesse termo aqui, ó, Deus Forte. Louvado seja o nome do Senhor, lá no Antigo Testamento. E agora, o Espírito Santo. Aí mesmo em Isaías, agora no capítulo 61, no versículo 1, por favor, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, aqui nós podemos enxergar, quando fala Espírito do Senhor, está se referindo também ao Espírito Santo. Então, aqui nós podemos enxergar a divindade na pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento. E Gênesis, capítulo 1, no versículo 2. Olha o que está escrito. Gênesis 1, 2. Diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém? E no Novo Testamento?
Será que nós temos a revelação da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, com certeza. É no Novo Testamento onde há uma clareza muito maior a respeito dessa doutrina. Mateus capítulo 28, versículo 19. Todos acharam? Amém? Mateus 28, 19 diz o seguinte, vamos ler junto. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note que em nome, que esse termo em nome, né, não está apenas para uma pessoa. Não deveria ser batizando-as em nome de Deus em ponto? Se fosse como muitos afirmam aí, não, mas é só Deus, não tem mais ninguém. Como divindade, é só Deus. Mas aqui está dizendo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note que em nome, o termo em nome, está no singular. E mesmo assim é atribuído a 3 diferentes pessoas. Ou seja, os 3 são um. E a mesma visão está disposta ao longo das Escrituras. Você quer ver uma coisa muito interessante? Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Diz assim, vamos ler? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Isso aqui é a bênção apostólica, chamada bênção apostólica. Diz o seguinte aqui, no comentário, diz assim, tal estrutura literária denota igualdade absoluta. É notável que o Filho seja mencionado justamente antes do Pai. Seria blasfemo mencionar o Filho e o Espírito Santo com o mesmo fôlego de Deus, o Pai, se eles não fossem iguais entre si. Então você vê, e até me lembrei agora do credo de Atanásio, que a gente leu agora há pouco, que no credo de Atanásio, numa parte ali, ele diz que não há maior nem menor, e que também não há primeiro nem último. Então aqui na palavra a gente vê isso. Você vê que em Mateus 28, 19, né, a gente enxerga aqui batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa ordem lógica para nós, humanos. Mas já em 2 Coríntios, vem Jesus primeiro na frente de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa de uma determinada religião, dessas religiões que negam a divindade de Cristo, e eu perguntei para ele por que o texto estava assim. Falei, bem, dentro da sua perspectiva, então tem algo de errado na sua Bíblia, eu disse isso para a pessoa. Porque nesse texto aqui, de 2 Coríntios 13, 14, Jesus está vindo na frente, eu estava dizendo para ele a respeito da divindade de Cristo e do Espírito Santo, e porque a religião dele nega isso. Então eu dizia para ele, então há um grave erro na sua Bíblia, porque aqui, nessa bênção apostólica, Jesus ele está vindo na frente de Deus, né? E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E ele ficou sem resposta. Então você vê que muitos tentam atacar a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a palavra não nos deixa ser enganados. Então a gente vê várias evidências. É claro que a gente não vai esgotar o assunto aqui, tá? Vou deixar bem claro isso. Vamos trazer 1 ou 2 referências apenas. A gente não pretende esgotar o assunto, mas eu creio que pelo menos a gente vai estar consciente de que na palavra existem essas evidências, né? Então, nós podemos ver aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão evidentes, muito evidentes no Novo Testamento. Mas agora nós queremos fazer como nós fizemos com o Antigo Testamento. Definir, né, ver a definição de Pai, de Filho e Espírito Santo separadamente, como vimos anteriormente em relação a
a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós veremos agora no Novo Testamento. Então, desde já, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em João, no capítulo 6, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então aqui, em João 6, 27, eu quero destacar essa palavra, o Pai. E logo em seguida, depois da vírgula, vem Deus. Então aqui uma evidência do Pai como Deus. E a próxima referência está lá em 1 Coríntios. Vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Voltar não, né? A gente abriu em 2. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Amém? Mais uma vez aqui eu quero destacar Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Pai. Então, nessas duas referências eu quero destacar a palavra Pai, como sendo Deus. Agora, mais duas referências falando sobre o Filho. Voltando lá no Evangelho de João, agora no capítulo 20, versículo 28. João 20, versículo 28 diz assim, vamos lá? E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. O que eu quero destacar aqui? Tomé estava falando com quem? Isso. Então, ele estava chamando Jesus de Deus, o Filho de Deus. Amém? Agora, próxima, Tito, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler? Tito 2,13. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o grande Deus aqui que ele está falando? Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora, e o Espírito Santo? Será que tem referência? É claro que tem. Vamos lá? Atos 5, versículo 3. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então você vê aqui que o Espírito Santo, quando Pedro veio falar com Ananias, o Espírito Santo também aqui, nessa passagem, nós podemos ver claramente que ele é o próprio Deus. Que ele é o próprio Deus. Irmãos, como eu falei, existem muitas outras passagens que a gente poderia ficar aqui lendo juntos, tá? Mas o intuito aqui não é a gente esgotar o assunto. O intuito aqui é a gente mostrar que há evidências bíblicas da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E ainda que não haja, como nós falamos em alguns momentos aqui, ainda que não haja uma razão para compreender isso aqui dentro, mas os textos que a gente leu falam de uma forma muito clara, e tantos outros, talvez muitos outros, quer dizer, talvez não, outros textos falam muito mais também, mas a gente pode ver que a evidência da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para mim é incontestável. E eu espero que para cada um de nós também seja. Se alguém vier, se alguém bater na sua porta, se alguém te ligar, agora está sendo assim, tá? Se alguém te ligar, nós somos de tal religião, e eles negam a divindade de Jesus, eles negam a divindade do Espírito Santo, mas a Bíblia não. A Bíblia não faz isso. Bem, então,
que você saiba se defender contra essa grave heresia, em o nome de Jesus. Agora a gente está finalizando. 3.3. No que esse ensino pode me ajudar. Mesmo de forma limitada, podemos vislumbrar o caráter de Deus, entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é. E, consequentemente, adorá-lo e atribuir-lhe glória de uma forma mais apropriada e consciente. Ficamos seguros e certos de que Deus é único, mas que subsiste como três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse ensino nos ajuda a saber que não são três deuses, uma heresia chamada triteísmo. Nem uma só pessoa que veste três máscaras, ou três formas diferentes, uma heresia chamada sabelianismo ou modalismo. Mas podemos afirmar pelas Escrituras: Deus é um e Deus é três. E embora não possamos compreender completamente como isso pode ser, devemos acreditar e ensinar ambas verdades com igual convicção. E aqui a gente finaliza citando 2 Coríntios 13, versículo 14, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, irmãos, a gente finaliza aqui esse estudo. Como nós falamos, que não esgotamos o assunto, não trouxemos muito mais referências, até por conta da preocupação com o tempo, até porque a gente iria esperar um pouco mais os irmãos para que lessem junto conosco, tá bom? Então, aqui está a segunda aula dos atributos de Deus, e eu espero em breve trazer uma terceira aula tratando de um outro atributo do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor, que é um assunto que eu entendo que seja de grande importância para o nosso conhecimento, como nós lemos aqui no finalzinho, para que nós possamos adorar a Deus de uma forma muito mais apropriada e muito mais consciente, tá? E é por isso que a gente está trazendo esse estudo para nós aqui nessa manhã. Então, numa próxima oportunidade, que só o Senhor sabe quando será, nós estaremos trazendo a terceira aula que trata desse maravilhoso assunto que são os atributos de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Conseguimos terminar num bom horário, graças a Deus. Essa era a nossa preocupação também. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. Nós te agradecemos porque as suas misericórdias não têm fim e se renovaram nessa manhã. Te agradecemos, ó Senhor, por essa segunda aula que nós pudemos trazer, Senhor amado, e esperamos, ó Senhor, que tenha havido uma compreensão, Senhor, desse assunto na Tua Palavra, que é a revelação que o Senhor quis deixar para nós, e que, Senhor, ao sermos confrontados com esse tipo de ensino, contra esse ensino, Pai, que tenhamos respostas, Senhor, na Tua Palavra, Pai querido, para refutar, Senhor, tamanha heresia, Pai. Senhor, compreendemos, ó Senhor amado, que Tu és o nosso Deus, ó Pai amado. Compreendemos, ó Senhor amado, a divindade do Senhor, a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Mas sabemos que Tu és um, Senhor, o único e verdadeiro Deus, ó Pai. E Te adoramos nessa manhã, Pai querido. Bendizemos ao Teu nome, Senhor. Exaltamos ao Senhor, Pai. Te agradecemos, ó Pai querido, nesta manhã, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Senhor. Amém, Senhor.